Começamos mais um programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente rico. Nós vamos falar de logística. Qual a importância da logística para a sua empresa? Esse assunto é um assunto que envolve tanto a área pública como a área privada, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, pois a logística está em tudo na nossa vida. Está na nossa condução familiar, da nossa família, no transporte, na saída da nossa casa ou no regresso para a nossa casa. Está na própria estrutura da empresa, no atendimento de recebimento de suprimentos e saída dos seus produtos, da sua produção para o mercado. Está em toda a infraestrutura de transporte que atende a cidade, o estado, os municípios, enfim, a nação. Logística é tudo, logística é uma arte. Para falar de logística, nós trouxemos para o nosso programa, convidamos para o nosso programa um mestre, um profissional que tem anos de experiência nessa área, talhado com foco em logística, um homem que foi formado no mercado internacional e trouxe para o mercado nacional e para a nossa região uma experiência fantástica nesta área. Convidamos para o nosso programa de hoje, Ponto a Ponto com Fernando Caldas, o profissional Fernando Trigueiro. Fernando Trigueiro, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Nosso programa, você que está nos assistindo, não deixe de fazer o likezinho aí embaixo, tá certo? Marque que gostou, não esqueça, marque que gostou, se inscreva em cima naquele, toque lá naquele sininho, se inscreva no nosso programa no canal do YouTube, compartilhe o nosso programa com a sua rede de relacionamento, porque o Ponto a Ponto com Fernando Caldas é um programa do mundo corporativo em movimento. Então aí você tem a oportunidade de discutir e tratar de vários assuntos aqui conosco. Faça sua pergunta, mande para o nosso e-mail que você está vendo aí embaixo, está apresentando o e-mail de Fernando Caldas, então mande para o nosso e-mail a sua pergunta, teremos o maior prazer de responder e atender a sua necessidade. E a sua necessidade de hoje, que é logística, quem vai poder atender, faça a sua pergunta, tá certo para a gente? Quem vai atender vai ser Fernando Trigueiro. Quem é Fernando Trigueiro? Deixa eu falar um pouco de Fernando Trigueiro. Fernando Trigueiro, ele é o presidente da ANELOG, Associação Nordestina de Logística. Essa entidade ela foi criada justamente para ter toda a área de logística da nossa região Nordeste sendo atendida e com uma diretoria interestadual poder atender às necessidades dos empresários da nossa região. É um consultor internacional, professor, escritor e palestrante consagrado pelo mercado empresarial e acadêmico. Formação formada em Química, com mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional pela UAM, Universidade Autônoma de Madrid, especializado em consultoria industrial pela Delphi Université Paris, especializado em Supply Chain Management pela Northern Business School, com foco em logística empresarial, gestão da qualidade em serviços e estratégias empresariais. O MBA em Planejamento de Gestão de Fernando permitiu que ele, além de toda a bagagem em logística, desenvolvesse diversos projetos como presidente e fundador da empresa Focus Consultoria, que está aí no mercado há anos atendendo e realizando vários projetos. Projetos grandiosos como L. Queiroz, Tintas Coral do Nordeste, NAIPE, CEAG-PE, ITN, Pilar, entre outras empresas nacionais e internacionais que são clientes da Focus, tá certo? Trigueiro, Consultoria e Treinamento e Soluções em Gestão. O livro de Trigueiro, que é destaque, um dos livros dele que é destaque, já está na 7ª edição, é Administração de Materiais, um enfoque prático, uma visão logística. Pode ir na Saraiva ou na Cultura, tá certo? E você vai lá identificar uma solução fantástica, que é adquirindo o livro de Fernando Trigueiro, que é Administração de Materiais, tá certo? Um enfoque prático na gestão dos seus estoques. Trigueiro, a minha primeira pergunta para você, seja bem-vindo ao nosso programa, mas a minha primeira pergunta, qual a importância da logística para as empresas? Seja bem-vindo, Trigueiro. Obrigado, Fernando Caldas, por esse convite, para estar discutindo um tema tão importante como é a logística. Aproveitando a sua pergunta,
Eu diria que a logística existe em todo lugar, como você bem disse no início, né? Hoje, ela é um diferencial competitivo das organizações. Eu sempre paro para uma reflexão e digo que produtos você encontra em qualquer lugar. Os preços estão cada vez mais iguais, o que faz a mudança, isso aí é o câmbio. Mas onde é que está o diferencial competitivo das organizações? Está exatamente nos serviços logísticos. Perfeito. Então, isso é que é a importância da logística. E, infelizmente, muitas empresas ainda hoje ainda se aperceberam disso. Poxa. Essa é uma grande verdade, né? E aí eu aproveito já para definir o que é logística, né? Fala aí pra gente. Eu digo de uma forma bem simples. Logística é onde houver movimentação e armazenagem de bens e informações, a logística está presente. Você bem disse no início que na nossa casa, está na nossa organização, está no clube de futebol, e é isso aí. Movimentou informações, armazenou informações, movimentou bens, armazenou bens, isso é logística. Olha para aí, você lembrando agora, me trouxe o resgate da imagem de um jogo de futebol. Vivenciamos o início dos campeonatos aí, está numa fase bem interessante, né? E a logística que é um jogo de futebol. O que está por trás daquele show, como todo show, né, Trigueiro? A logística aí está presente também nesse grande espetáculo que o brasileiro gosta, que é o futebol. Existe uma terminologia que a gente diz chamada de back office, né, e front office. Certo. Né? A linha de frente é o que as pessoas são capazes de perceber, mas ela não enxerga o que está por detrás. Perfeito. Né? Aproveitando o seu exemplo de um time de futebol, o espetáculo está lindo, mas para que ele aconteça, exigiu tantas coisas que você não imagina. Exigiu treinamento, exigiu hospedagem, exigiu alimentação dos jogadores, exigiu deslocamento, exigiu segurança, exigiu pessoal de limpeza. Isso tudo é logística. É logística. Né? E é isso que faz as coisas acontecer. Muita gente não valoriza o chamado back office, ou back room também, como muita gente chama, né? Mas a logística é a retaguarda que dá suporte à linha de frente das organizações. No Nordeste, Trigueiro, a logística é importante para o Nordeste? Nós temos uma logística hoje. Fala um pouco sobre isso. Bom, nós estamos ainda, eu diria, muito embrionariamente tentando desenvolver ou pregar o conceito da logística. Certo. Mais especificamente o conceito de cadeia de suprimentos. Certo. Porque as pessoas só enxergam logística como levar o produto até o cliente. Muitos ainda pensam que logística é só isso. Perfeito. Quando na realidade não é. A logística vai desde o fornecedor primário até um fornecedor, até o consumidor final. Perfeito. Né? Como fazer a integração disso? Este é o grande desafio que nós estamos enfrentando. No Brasil, nós estamos super atrasados com relação a isso. E esse é o conceito da logística integrada, né? Da ponta lá do fornecedor à ponta do consumidor final. Esse é o conceito do supply chain. Olha para aí. Né? Da cadeia de suprimento. Porque existe uma diferença entre o supply chain e logística integrada. Perfeito. Por exemplo, imagine sua empresa, você compra coisas para transformar em outras. Certo. Ao você comprar essas coisas, você está praticando o que nós chamamos da logística de suprimentos. Certo. Quando você pega essas coisas e transforma em produtos finais, você está praticando o que se chama a logística de manufatura ou a logística de produção. Perfeito. E quando você pega o que você produziu e fazer chegar isso até o seu cliente, você praticou a logística de distribuição. O somatório desses três elementos, suprimentos, manufatura e distribuição, é que compõe a logística integrada. Integrada, perfeito. Se você imaginar, um exemplo simples, um fabricante de jeans, por exemplo. Para ele fazer o jeans, ele precisa se abastecer de tecido. Perfeito. O de tecido, por sua vez, precisa se abastecer do fio. O do fio, por sua vez, precisa se abastecer do algodão. Então, você tem a logística já integrando toda uma cadeia, como a gente diz, retroativa. Desde o produtor primário até chegar na fábrica do jeans. Perfeito. Só que depois que a calça jeans está pronta, você precisa fazer chegar o produto no consumidor. Perfeito. Aí é quando começa a distribuição propriamente dita. Você tem várias maneiras de fazer chegar o produto no consumidor final. Ou você vende para o atacadista e ele leva ao consumidor final, ou você vende para o atacadista e ele, por sua vez, leva para o varejista e leva ao consumidor final, ou, por sua vez, você leva o
produtor entrega para o atacadista, que entrega para o varejista, que entrega para um cliente, para esse cliente fazer chegar ao consumidor final, porque nem sempre o consumidor final é o cliente. Olha a complexidade, né? Então, o consumidor numa ponta, fornecedor primário na outra ponta, toda essa cadeia é o que a gente chama hoje de SC ou Supply Chain. Certo. E o grande desafio é gerenciar essa cadeia. Como isso? Imagine lá na ponta do consumo, alguém deixou de comprar. Toda a cadeia vai ser afetada. Com certeza. Ou vice-versa. Uhum. Se eu estou comprando mais na ponta de consumo, toda a cadeia vai ser afetada. E aí eles ficam alegres, né? Porque quem que não gosta de aumento de consumo? Uhum. Agora, tem que fazer isso de modo a satisfazer esses consumidores, porque cada elemento da cadeia é ao mesmo tempo um fornecedor e um cliente. E a principal missão é deixar o cliente satisfeito. No Nordeste, como é que está o gerenciamento dessa cadeia? Eu tenho bons exemplos de gerenciamento de cadeias. Bom, tem pouquíssimas empresas hoje que estão tentando ainda colocar em prática o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Certo. Né? O que ainda hoje existe, e a gente tem lutado muito, é para desmistificar esse conceito da simples logística de distribuição e o pessoal pensar o cenário mais estratégico. Mas esse é o grande desafio e que nós temos lutado muito para que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Olhando a nossa região, Fernando, e olhando no conceito da logística, o que você chamaria a atenção para o nosso telespectador, para o nosso empresário, para o nosso executivo que está assistindo ao nosso programa? O que chamaria a atenção sua em relação de uma boa logística para o Nordeste, para o nosso estado, para a cidade do Recife? O que seria interessante termos aqui? Bom, nós temos prós e nós temos contras para que isso favoreça o consumidor final. Tá. O que é que nós, como consumidores, hoje queremos? Nós queremos velocidade na entrega e que o produto que chegue para a gente chegue com qualidade e um preço justo. Né? O que é que falta para que isso acontecer? Até porque isso faz parte da missão logística. Porque a missão logística é você colocar o produto certo, no lugar certo, na hora certa, ao menor custo, com satisfação do cliente. Só que isso tem um problema seríssimo. É que nós, no Nordeste, falta infraestrutura para que a gente possa ser competitivo. Vou dar exemplos numéricos. Okay. Né? Em pesquisa realizada pela Associação de Logística, nós verificamos o seguinte, que comparando-se o custo logístico em relação ao faturamento da empresa, hoje nós temos um custo de 30%. Ou seja, o custo logístico hoje para a empresa representa 30% do faturamento da empresa. Isso aí você vem e me pergunta, Fernando, isso aí é caro? Isso aí é barato? O que é? Né? Eu diria que caríssimo. Porque no próprio país, lá no sul, isso cai para 15%. Olha aí. Aí você pergunta, o que é que está vendo essa defasagem de custo? Exatamente, a infraestrutura do sul do país é bem melhor do que a nossa aqui. Você tem uma ideia, 64% das nossas mercadorias são transportadas pelo modal rodoviário. Em que este modal, infelizmente, está se deteriorando cada vez mais e não está tendo reposição, vamos dizer, asfáltica, para facilitar. Por quê? Um caminhão que levaria daqui para João Pessoa 2 cargas por dia, hoje leva uma. E olha que a estrada está até boa, mas aí vem um outro problema, burocracia governamental. Nas pesquisas realizadas pela Nelog, os caminhões, eles estão em média ficando 4 horas parados num posto fiscal. Aquela máxima que diz, caminhão foi feito para rodar e não para estar parado. Então a gente precisa resolver esse problema logístico. Segundo dividir o transporte de carga no país por outros modais. E nós temos modais fabulosos que podem ser utilizados, infelizmente, de uma forma pequena. Por exemplo, o país é continental. Certo. Qual é o modal mais adequado para um país continental? Ferroviário. Não é à toa que nos Estados Unidos você cruza de ponta a ponta de trem. Perfeito. Tanto carga como passageiro. Perfeito. Pergunto, por que não no Brasil? Está aí a nossa Transnordestinas paradas, em que antes de ontem eu vi, inclusive, o ministro
dando uma entrevista que vai ser prioridade total para o Nordeste, Deus o ouça, né? Que coisa porque boa. É a redenção do Nordeste. Porque todas as nossos municípios ao longo da Transnordestina, eles vão crescer, vai gerar uma demanda, vai gerar emprego, vai gerar produção agrícola. Ela é integradora do Nordeste, né, Fernando? Ela sai lá no sul do Piauí, vai via Salgueiro, e Salgueiro tem uma bifurcação que vai para Pecém, Vai pro Ceará, lá no Ceará, e vem para Suape. E desce. Né? Ao longo dessa rodovia, todo mundo será beneficiado. Muito eu me bem. lembro bem, eu era jovem, Eu quando quero, existia o transporte do açúcar e de sal Fernando, eu quero na dar região da mata. quero dar abrir uma janelinha para os nossos comerciais e no próximo bloco voltarmos a essa discussão Com da certeza. integração do modal mais interessante, não só para o Nordeste, mas para o país, tá certo? Vamos aos nossos comerciais com os nossos patrocinadores. Não deixe de marcar aí, fazer a sua curtição, tá certo? Fazer a sua inscrição no nosso canal. Siga a gente, compartilhe o nosso Ponto a Ponto com o Fernando Caldas. Vamos aos nossos comerciais, por favor. Guardar papel é coisa do passado. E você já pode receber as faturas da NET por e-mail. Elas chegam mais rápido e com total segurança para você acessar quando quiser, sem se preocupar com atrasos na entrega. E pedir a fatura digital é muito fácil. É só acessar Minha NET no aplicativo ou site, fazer seu login ou cadastrar-se se não for cadastrado, selecionar Financeiro, clicar em Fatura Digital e escolher Sim para receber as próximas faturas por e-mail. Digite o endereço no qual quer receber a fatura. E, para finalizar, envie a solicitação. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Você viu o novo iPhone? Cara! Você sabia que a tela do novo iPhone tem um tamanho... Me falaram que com esse novo iPhone você vai poder até... Quê? Não acredito. Sério? É incrível! Ai, amiga, eu preciso de um. Os boatos acabaram. O novo iPhone XR já chegou na Claro. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Praia é sol e mar, né? Ah, mas no Recife é muito, mas muito mais. Tem skatepark, academia, ciclofaixa, quadra de tênis e até um parque assinado por Niemeyer. Isso porque eu nem pisei na areia ainda. Aqui é tão legal que eu vou passar 10 minutos aqui só contando a quantidade de coisa bacana que vai passar por mim. Ó. Isso é o queijo coalho? Queijo coalho. Tá bom, o meu eu quero com um pouco menos de alho. Ah. Ô, chapéu, chapéu, chapéu! Lindo chapéu. Quanto que é esse daqui, esse Panamá aqui? Vamos conversar, esse chapéu é uma qualidade muito boa. Muito bom isso aqui, Não é maravilhoso. Panamá, entendeu? Ele é... Eu vou comprar esse aqui, eu vou comprar porque sou uma pessoa muito generosa. Eu não sou mão de vaca. Produção, por favor, dinheiro. E com tanta coisa aqui na praia, o pessoal ainda arranja tempo pra jogar bola, praticar o frescobol, o slackline. Haja criatividade pra organizar tudo isso. E pra todo mundo. O massa é saber que isso é só a beira do Recife, capital da criatividade. Muito bem, voltamos agora ao segundo bloco do nosso programa e vamos mais uma vez solicitar, Fernando, que explore essa questão da logística da região Nordeste, da integração logística para o país, para o Brasil, o que é que está sendo aí trabalhado nesse exato momento em termos de logística e o que pode ser pensado também na logística da nossa cidade, do nosso estado de Pernambuco. Fala, Trigueiro. Bom, você já colocou vários pontos para mim. Então, primeiro ponto é nossa cidade. O que é que atrapalha a logística da nossa cidade? Eu diria que um dos grandes calos nossos chama-se mobilidade, zonas de escoamento. Perfeito.
E aí eu exploraria um outro detalhe. Educação de pessoas do trânsito atrapalha a logística. Como exemplo, eu posso citar o seguinte. Nós temos uma grande avenida aqui, a chamada Agamenon Magalhães, e que nós temos 3 a 4 faixas de rolamento. Certo. Na faixa de rolamento, que é para ser 60 graus ou 60 quilômetros, a pessoa vai com 40. Amarra o trânsito todo. Lógico. Isso impacta na mobilidade. Para quem tem que distribuir os materiais, para quem tem hora para chegar no cliente, isso atrapalha tremendamente. Perfeito. Esse é o primeiro momento. Outro segundo é a falta de integração realmente entre regiões. Né? Como eu falei no início, a infraestrutura hoje peca no Brasil. Mas eu queria explorar ainda Recife, Trigueiro, porque se você olha aí, o poder público precisa repensar a logística do transporte em Recife. Tem que pensar em um metrô de integração, ligando lá de Maria Farinha, a Barra de Jangada, atravessando a Agamenon Magalhães, Boa Viagem. Vê que maravilha aí, fazendo os seus terminais integradores até esse metrô. Isso é logística, não é não, Trigueiro? Com certeza. Vai fazer uma revolução no transporte dessa cidade? Mas o que falta na nossa logística é gestão. Eu sei. Se peca muito nos aspectos de gestão. Você foi muito feliz quando colocou criar um metrô de superfície ligando, sei lá, Maria Farinha a Boa Viagem. Poderia ser perfeitamente Maria Farinha, isso. A Barra de Jangada, lá depois também, de Candeias. Também. Agora eu teria uma solução, inclusive, bem melhor. Essas soluções foi proposta pela Nelog há alguns governos atrás, mas infelizmente eu acho que foi para a gaveta. E qual seria essa? Seria o transporte via balsas, certo, olha ou aí. ferryboats, a maioria dos trabalhadores de Suape. Na época, Suape era um boom. Certo. Foi feito um estudo em que mostrava que só de ônibus, no período entre 6 horas da manhã e 15 para as 8, nós temos quase 3 mil ônibus circulando com pessoas levando funcionários para as empresas de Suape. Olha para aí. E a maioria desse pessoal saía daquela região de Goiânia, Abreu e Lima, Paulista e Olinda. Perfeito. Olha, um ferryboat que ligasse isso tudinho, já que nosso mar é tão vasto não é tão brabo. Não é. Como a Bahia não tem? Não tem. Tranquilo, fazendo Salvador e Itaparica. Fazia exatamente isso. No primeiro momento, levando o pessoal de funcionários, pessoas. Depois podia até veículos também, por que não? Dúvida, por que não? Lá em Salvador não acontece também? Você vai de veículo também? Acontece. Isso aliviaria já um pouco da nossa EBR e das nossas PEs. Com certeza. Principalmente as que cortam a área metropolitana. Com certeza. E o Porto do Recife está aí. Está aí. Disponível para isso. Tem outro, tem um mini porto, eu diria até, lá perto depois de Itamaracá. De Goiânia. Depois de Itamaracá é só reformatar ele. Perfeito. Já usaria como forma de atracamento. Mas esse porto não está na região de João Santos, na terra de João Santos? Não. Bom, aí é uma coisa que certo. Perfeito. O governo tem que se entender com a iniciativa privada, lógico, ver se vai privatizar, se não vai privatizar, se vai adquirir. Né? Existe um projeto de um aeroporto naquela região da cidade. No início eu me lembro que existia esse projeto. Depois desistiram porque inviabilizaria. Acharam mais barato fazer a reforma do nosso Guararapes, exatamente. Mas aquele aeroporto construído ali, Trigueiro, seria uma integração entre Pernambuco e Paraíba, porque o aeroporto internacional e de carga seria muito bem-vindo ali. Eu não estudei isso profundamente. Eu sei. Mas eu diria que a distância é tão curta entre Pernambuco e Paraíba que talvez não compensasse um aeroporto. Né? Talvez sendo até de ferryboat. Né? Porque o pessoal não vai de lancha passeando na praia até a Paraíba. Eu sei. Podia botar um ferryboat. Agora, podia explorar também o metrô de superfície. Né? Podia explorar as hidrovias que nós temos aqui. Cadê a nossa hidrovia que começaram a fazer aqui? Transporte de passageiros está lá abandonada. Né? É feita a Transnordestina. Salgueiro tem uma máquina de sentar dormente que está lá parada há não sei quanto tempo, porque não tem pessoas capazes de operar aquelas máquinas. Então, tudo isso faz parte do projeto de mobilidade. E mobilidade é logística. E tudo isso é logística. E um detalhe, como o nosso país é um país continental,
O que é que acontecia antigamente? A gente até estava conversando em off, mostrando que as ferrovias não se integravam, porque as bitolas eram diferentes. Mas por que era diferente? Porque naquela época justificava, porque naquela época era capitania hereditárias. E nas capitanias hereditárias ninguém queria que o outro invadisse a sua capitania. Então usava a bitola diferente para não deixar os trens. Agora hoje não, hoje a gente precisa usar a mesma bitola para que os trens possam convergir e se integrarem. Tem esse detalhe. Né? O que está faltando ao governo, Trigueiro, fazer isso, botar isso na prática? Projetos existem muito. Eu sei. Eu digo sempre que o governo precisa apenas querer fazer. Certo. Aí é um problema mais político. Perfeito. Né? Segundo informações, o novo governo que está aí tem o máximo interesse em tirar esses projetos da gaveta. Perfeito. Nós vamos rezar para que isso aconteça. Perfeito. Tirar o atraso da nossa região. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer. Não é à toa que naquela música que Elba Ramalho canta, se você dividir o país, o Nordeste tornar-se independente, ninguém segura o Nordeste. E é uma grande realidade. Né? A boa parte do petróleo do Brasil não está só no Rio de Janeiro e São Paulo, não. Está na região nordestina também. Mas a gente não precisa separar o Nordeste do Brasil. O que Lógico a gente que precisa tirar as pessoas que estão amarrando o Nordeste, impedindo o Nordeste de crescer. É isso que a gente precisa. Concordo contigo. Agora, Trigueiro, me fala um pouquinho. Existe uma questão extremamente importante que o mercado de logística trabalha, que é a conceituação do operador logístico, a transportadora. Como é que são essas partes aí no processo da logística? Na realidade, eu digo sempre o seguinte, apareceu esse termo operador logístico, ou third party, como se diz, né? Em que muitas transportadoras começaram a se auto-intitular operadores logísticos. Só que para ser considerado um operador logístico, no mínimo, você precisa fazer 3 coisinhas. Uma delas é transportar o produto do cliente. Certo. Mas ela também tem que ter o armazenamento do produto do cliente certo. E o gerenciamento do produto do cliente. Certo. Então, eu vou pegar o produto do cliente, eu vou colocar no meu armazém, eu vou gerenciar esse produto, os aspectos de estoque mínimo, estoque máximo, quer dizer, eu vou dimensionar o nível de estoque e vou levar o produto do cliente para o cliente dele. Se eu fizer pelo menos essas 3 atividades, eu sou considerado um operador logístico. Perfeito. Agora, se eu só faço transportar, eu sou uma simples transportadora. Mas como o nome operador logístico é mais bonito, toda transportadora quer ser operador logístico. Esse é um dos grandes diferenciais. Só que o pessoal verificou que ter uma infraestrutura própria para fazer isto sai muito caro. Certo. Então, qual foi a forma pensada? Vamos ratear custos. Como é que eu posso ratear custos? Criando os condomínios logísticos. Que foi o que aconteceu. Hoje o Nordeste tem excelentes condomínios logísticos. Fala um pouquinho o que é o condomínio logístico. Condomínio logístico seria a minha empresa, a tua empresa, numa grande área, em que algumas empresas algumas despesas nós vamos dividir. Compartilhar, exatamente, para reduzir os nossos custos e eu ter uma forma de network mais tranquilo com pessoas que possam agregar valor para mim. Por exemplo, a vigilância, limpeza. Não preciso mais ter a minha equipe e você a sua equipe. Lógico. O condomínio tem toda essa infraestrutura. Locais adequados para parar os caminhões, abastecimento coletivo dos veículos de todas essas empresas. Quer dizer, uma série de serviços compartilhados e que formam hoje chamados condomínios logísticos. Perfeito. Pernambuco, Paraíba, Ceará tem excelentes condomínios logísticos. Excelente. E isso é uma tendência mundial? Isso vai ser uma tendência. Certo. Até porque Pernambuco... Por que isso apareceu, por exemplo, em Pernambuco e na região Nordeste? Nós que moramos no Nordeste, a maioria dos nossos produtos vem de onde? Do sul do país. O que é que o pessoal dizia? Não dá para ficar esperando 10, 15 dias pelo produto. Isso me obrigava a ter estoque para 10, 15 dias. E ninguém hoje tem mais capital para estar estocando. Sem dúvida. Né? Então, quanto mais rápido o fornecedor me atender, melhor. As empresas começaram a perceber isto. Ou eu vou para o mais próximo possível do meu cliente, ou eu vou perder o cliente para o concorrente.
Aí começaram a se instalar aqui em Pernambuco com suas próprias redes de distribuição. Certo. Só que montar rede de distribuição sai caro. É investimento. E aí começaram a contratar quem? O operador logístico. Uhum. Ou seja, que é o prestador de serviço para essas empresas e que pode, ao menor custo, fazer chegar o meu produto até o cliente, deixando o meu cliente satisfeito. Aqui na região, quais são os principais operadores logísticos que você destacaria, Trigueiro? Bom, aqui nós temos o Cone, Tá. que é um condomínio logístico. Tá. Né? Nós temos alguns operadores logísticos, tipo a FedEx, é um operador logístico. Perfeito. Né? Muito grande. Você tem o Clipe na Paraíba, Certo. tem um excelente condomínio logístico lá, inclusive novo, que está crescendo muito grande. Então, são esses hoje que estão investindo muito nessa fase de condomínios logísticos. Que bom. Ficamos felizes que, assim, a nossa região, esse Nordeste Setentrional, ele está sendo bem atendido, vamos assim dizer. Sim, Né? em parte sim. Agora o pessoal precisa reduzir custo, pensar em reduzir custo. Como eu falei no início, hoje o custo logístico para uma empresa está representando em média 30%. Tem que trabalhar com o Do OBZ. faturamento. Tem que trabalhar com o OBZ. Tem que chamar Eduardo Queiroz para implantar um OBZ lá. Tá certo. Né? Então, veja, 30%. No próprio sul do país, isso representa 15%. Nos Estados Unidos, isso representa 10%. Certo. Na União Europeia, representa 11%. Nos tigres asiáticos, representa em torno de 11%. Aí já vem a pergunta, como é que eu vou conseguir competir Com essa turma. com essa turma se ele coloca o produto aqui mais barato do que o que eu produzo aqui? Lógico. Outro detalhe, nossas empresas precisam ganhar numa palavrinha que precisamos muito, chama-se produtividade. Nós precisamos ganhar em produtividade em tudo. Produtividade na logística, produtividade na manufatura, produtividade no serviço. E produtividade é uma forma bem simples, é fazer mais com menos. Perfeito. Né? É fazer mais em menos tempo. E aí, isso vai gerar competitividade para nossas empresas. Porque hoje, se você olhar, muitas empresas já estão entrando na era da gestão 4.0. E o que é a gestão 4.0? É utilizar os recursos tecnológicos em detrimento da gestão organizacional. Perfeito. É isso que eu preciso. Perfeito. Nós vamos discutir mais esse assunto quando estamos olhando a logística e a necessidade de redução de custos para o aspecto de mão de obra, porque tudo isso envolve a logística e exige pessoas presentes por trás de todo esse manuseio de operação, com equipamentos cada vez mais sofisticados, né, Trigueiro? Até aquelas pequenos aparelhos, né, que ficam até levando pizza aí de apartamento, os drones da vida, né? Estão aí presentes, sendo divulgados o uso deles e precisa de uma mão de obra qualificada para manusear isso. Vamos explorar isso no nosso próximo bloco. Vamos para os nossos comerciais com os nossos patrocinadores. Não deixe de marcar aí o seu gostei e compartilhar o nosso programa. Com os nossos patrocinadores, por favor. Encontrar suas faturas é sempre uma missão impossível? Na NET você tem um histórico de faturas sempre à mão. É só acessar o site net.com.br, fazer login ou se cadastrar se não for cadastrado, clicar em Financeiro, segunda via da fatura e Fatura NET. É fácil assim. Você já tem na tela do seu computador o histórico completo das suas últimas faturas. E agora pode visualizar, baixar ou enviar por e-mail a fatura que quiser. Ah, e também dá para fazer o pagamento do mês que estiver em aberto. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente.
se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. 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 Claro, você merece o novo. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas, agora tratando no momento final, nosso último módulo, o assunto é logística. Você que está chegando agora, não deixe de fazer a sua pergunta, mande para o nosso e-mail, tá certo? Está logo embaixo aí, você vê, mande para o e-mail de Fernando Caldas ou de Fernando Trigueiro, tá certo? E faça a sua pergunta para que a gente possa atender a você e atender a sua necessidade. Você empresário, você executivo, decisor, que está nos escutando e aprendendo conosco toda essa movimentação da operação logística, que hoje, mais do que nunca, é tão importante para o desenvolvimento da nossa empresa, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região. Logística acima de tudo. Mas, para que a logística funcione, é preciso ter mão de obra, e é preciso ter mão de obra qualificada. Trigueiro, a mão de obra na área de logística, como é que está? Fala um pouquinho para a gente. Na realidade, ainda a desejar. Certo. Para os patamares que efetivamente precisam. Perfeito. Nós temos muita mão de obra operacional, tá, e pouca mão de obra na área de gestão, de certo, processos decisórios logísticos. Certo. Pessoas que realmente façam projetos, que pensem um futuro da logística. Okay. Nossas escolas agora estão começando a lançar cursos voltados para essa área. Certo. Mas tem uma preocupação muito grande da associação com relação a essa mão de obra. A Anelog tem algum projeto para qualificar essa mão de obra, Trigueiro? Não, a Anelog propriamente não. A Anelog incentiva as empresas, certo, a desenvolverem projetos voltados para capacitação de mão de obra. Certo. Esse aqui é o grande problema. O que é que nos preocupa? Nos preocupa porque existem muitos cursos que estão jogando no mercado profissionais em que, infelizmente, estão com a capacitação deixando a desejar. Certo. Isso a gente está sentindo quando do processo de seleção dessas pessoas. Perfeito. Pra você ter uma ideia, eu tenho um cliente que me pediu para ajudá-lo no processo seletivo, entrevistando um candidato a superintendente de logística, que é um cargo de altíssimo nível dentro da organização. Perfeito. Nós entrevistamos dos 100 currículos que chegaram, a área de recursos humanos deles selecionaram 10. Desses 10, nós fizemos, junto com a área de recursos humanos, 3, tiramos 3 e fomos para o processo de entrevista. Certo. E foi isso que nos chocou. Eu não vou entrevistar a pessoa perguntando só sobre a vida dela. Isso faz parte do recursos humanos. Lógico, eu vou entrevistar sobre avaliação técnica, que resultados ele dá para a empresa. Sem dúvida. E uma das perguntas que eu fiz para o cidadão foi, disse, imagine você que você vai pegar uma empresa com um OTIF, isso é a terminologia própria da logística, chama-se On Time in Full, que é o produto certo, na hora certa, no lugar certo, na quantidade certa, ao preço justo, né? 70%, e quer aumentar esse OTIF para 90%. E o cidadão virou-se para a gente e perguntou o que é OTIF. E no currículo dele estava exatamente que esse cara tinha feito um curso de técnico, depois tinha feito um curso de graduação, depois tinha feito pós-graduação,
mas me parece que não aprendeu. Ou não recebeu Ou não recebeu a devida orientação. Educação, e isso né? nos assusta sobre a qualidade da mão de obra que está sendo jogada no mercado. Por isso que a gente fez uma proposta, não sei se vai ser aprovada, é que para profissional de logística também ser feito a OAB, tem um concurso específico junto às associações de classe. Pelo amor de Deus. Não, infelizmente, é a verdade, em função da situação que foi encontrada. Eu diria que nós temos no mercado bons profissionais. Mas são esses que são disputados a peso de ouro. Perfeito. Né? A peso de ouro. Hoje nós temos as grandes corporações que, por um problema estratégico, tirou a sua unidade daqui e levou para o sul do país. Certo. E esse profissional não quis ir mais para o sul do país, quis ficar aqui, ficou disponível e está aí, às vezes, disponível no mercado, precisando apenas de oportunidade. Só que nossas empresas têm um princípio também muito ruim, que eu considero. É que ela quer que um profissional, num nível gerencial, tenha um salário equivalente a nível de supervisão. Quer dizer, as pessoas não estão sabendo valorizar o profissional. E não é só na área de logística, não. É nas diversas áreas. Acha que isso é redução de custo. Às vezes, um profissional, dependendo da sua capacitação, ele se paga. Lógico. Eu fiz um estudo recente para um cliente meu sobre um profissional na área de suprimentos, em que a gente mostrou para o cliente, se esse profissional conseguisse reduzir os custos deles em 1%, ele pagaria o ano de seu salário. Então é isso que a gente precisa mostrar para o empresário, porque a gente sabe que os empresários, de um modo geral, só se sensibilizam pelo bolso. Se vai perder ou se vai ganhar, ele quer saber disso. Aliás, é um negócio de toda empresa, plenamente justo. Houve um enxugamento da matriz salarial, e isso a nível nacional. Então, não só foi a nossa região, em função dessa crise que estamos enfrentando ainda, não saímos dessa crise ainda. Exato. E a matriz salarial sofreu, ela foi penalizada, isso para todas as profissões, todas as áreas. Isso não ficou fora da logística. A logística, a tecnologia está presente. E se você está pontuando que a mão de obra a nível estratégico para uso dessa tecnologia, ela está precária, como é que fica? Isso atrasa ainda mais o desenvolvimento da logística na nossa região, Trigueiro, ou não? Com certeza. O mundo, em termos tecnológicos, está evoluindo muito, mas muito, numa velocidade incrível. E nós temos que acompanhar a velocidade dessas mudanças. Né? Eu recentemente recebi, mais especificamente hoje, eu recebi um videozinho de uma empilhadeira trabalhando no galpão, totalmente computadorizada, sem o uso da mão de obra. Que maravilha. Então você imagina isso, vai gerar um problema de desemprego, com certeza. Mas desemprego operacional, porque aquele cidadão que tiver capacitado, ele é que vai ser o programador da máquina. Lógico. Na realidade, ele não vai sair. Né? Hoje, o problema do entregas rápidas, uso de drones. Né? Nos Estados Unidos, você recebe a pizza em casa através de drone. Perfeito. Né? Paga tudo do novetinho. Até uma brincadeira também saiu nas redes sociais, um filmetezinho, diz o pessoal usando o drone para assaltar. Não sei se você recebeu isso. Né? O drone vinha um revólver com você no meio da rua, o cara queria lhe assaltar. Quer dizer, a criatividade é fantástica. Vamos botar essa criatividade pelo lado bom. Do lado do né? bem. E é essa criatividade. Você vai para a China hoje, você vai para o Japão hoje, você fica admirado com as novas tecnologias que ainda não chegaram aqui, ou algumas que chegaram, mas nós somos resistentes à mudança. E eu digo sempre o seguinte, mudança é a única coisa permanente que existe. Ou muda, é o velho ditado. É uma grande verdade. Vai ficar para trás quem não for competitivo. Então, essa é a nossa realidade. Então, é um convite para que todos busquem, né, fazer essa transformação para atingirmos, alcançarmos os nossos objetivos, para termos uma logística cada vez mais acurada, né, assertiva. E para isso, Trigueiro, que mensagem você gostaria de dar para o empresário, para o executivo que está nos assistindo nesse momento? Que mensagem você gostaria de transmitir para a logística desse nosso público que nos assiste? Eu digo sempre o seguinte, nós empresários, que eu também sou empresário, nós visamos duas coisas, lucratividade e rentabilidade. Ninguém bota dinheiro no negócio para não colher resultados.
só para colher esses resultados eu preciso ter lucratividade. E lucratividade é a relação entre receitas e custos. A logística é o diferencial para a redução de custo. É trabalhar sobre os aspectos informacionais, é trabalhar sobre os aspectos principalmente da informação. Porque tudo que nós fazemos é baseado nas informações. Perfeito. Se eu tenho uma boa informação, eu tomo boas decisões. Então, a mensagem que eu daria é o seguinte, que faz parte do processo logístico. Cuide das suas informações. Cuide das suas bases de dados para serem confiáveis, para tomar boas decisões e acompanhe as mudanças que estão acontecendo no mercado. Quem ficar para trás vai fechar, com certeza. Competitividade é isso, nós estamos num mundo competitivo. Então é essa a mensagem, pensem em ser competitivo. Ser competitivo é tudo, né? Tudo. E para isso traz a educação, exige educação, não é isso? Exatamente. Presente. A educação é o caminho natural para o desenvolvimento da nossa região e da logística. Assim podemos afirmar, Trigueiro? Eu defino, quando me perguntam, Trigueiro, para você o que é qualidade? De qualidade, para mim, eu defino com uma palavra, educação, exatamente como você colocou. Porque é através da educação que nós aprendemos as coisas, aprendemos a ter discernimento, aprendemos a saber separar o lado bom do lado ruim. Né? Então, isso é fundamental. Não é à toa que eu me considero um professor educador. E, geralmente, eu educo principalmente pela atitude, que essa tem que ser a grande educação. Eu não posso nunca chegar para você e dizer, chegue na hora, se eu chego atrasado. Lógico. Então, se eu digo para você que eu chego na hora, hoje o gestor de empresa tem que ver isso, ele tem que dizer para o seu funcionário, chegue na hora, e ele tem que ser, se possível, tem que chegar primeiro. Sem né? dúvida. Eu não posso chegar para o meu filho e dizer, meu filho, não fume se eu estou fumando. E aí um detalhe, eu deixei de fumar por causa da minha neta, para não dar um exemplo para ela. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Porque eu não queria que ela fumasse, porque eu sei das consequências. E hoje eu me dou muito plenamente satisfeito de ter deixado de fumar. Estou sentindo uma outra vida que renasceu em mim. E o exemplo, Trigueiro, é o maior ato de educação que pode ser dado, né? Com certeza. O livro é tudo, é muito importante, indiscutivelmente. Mas o exemplo arrasta. Você aprende rapidamente com o exemplo. E é isso que nossos gestores têm que fazer. Fazer isso. Nossos gestores têm que dar o exemplo. Não adianta eu dizer, trabalho e vou para a praia. Qual é o exemplo que eu estou passando? Né? E aí eu daria uma recomendação também para os nossos gestores políticos. Não façam só promessas. Coloquem em ação as suas promessas. E isso sim vai gerar credibilidade. Ações simples, mas que funcionem. Né? Vamos pensar melhor na mobilidade da nossa cidade, do nosso estado. E a logística está aí, os profissionais da área de logística estão aqui, temos profissionais com qualidade à disposição dos nossos gestores públicos. Não é isso, Trigueiro? Com certeza. Muito bem. Trigueiro, qual é o próximo livro que você vai lançar na área de logística, na área de gestão de materiais? Olha, eu tenho alguns livros, são 5 livros que eu tenho, né, que estão à disposição através das redes sociais também, não só no papel, né? Inclusive a tendência é que o papel acabe, né? A natureza agradece. Eu estou tentando lançar um, que já está no prelo, sobre negociação em compras. Perfeito. Que é uma área que a gente precisa muito hoje aprender, porque na realidade a maioria dos profissionais de compras que fazem parte da cadeia logística, eu digo sempre que não são negociadores, eles são tiradores de pedido. E a gente precisa mudar esse paradigma. Mudar esse conceito. Nós precisamos aprender a negociar em que as partes envolvidas estejam no ganha-ganha. Muito bem. Né? E para isso precisa ter profissionais qualificados. E o profissional qualificado, ele tem o seu valor. Isso. Porque ele gera resultado para a organização. Você, empresário, anote e tenha sempre isso em mente. Um profissional qualificado, ele vale quanto pesa, porque ele reduz o custo da sua operação. Queremos agradecer a participação de Fernando Trigueiro no nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas, tratando desse assunto riquíssimo, que é a logística, a importância da logística para a sua empresa, para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Não deixe, você que está nos assistindo, você executivo decisor, se inscreva na Anelog, participe,
se integre a essa associação tão forte que representa o Nordeste na área de logística e participe. Venha participar também. Mande a sua pergunta para Fernando Trigueiro, mande a sua pergunta para Fernando Caldas, o e-mail está aí presente, tá certo? Não deixe de marcar o likezinho, o gostei do seu programa, tá certo? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, marque o sininho para você receber as nossas gravações. Queremos agradecer a participação de todos e até o nosso próximo Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Até mais!